O sol ainda nem tinha rompido completamente o horizonte quando Mateus Nhantumbo já estava de pé, com os pés descalços tocando a terra fria da machamba que herdara do pai, uma extensão de solo duro e irregular que muitos na aldeia consideravam amaldiçoada por nunca dar colheitas abundantes. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra misturado com o orvalho da madrugada, e apertou com força o cabo da enxada gasta, cuja lâmina carregava marcas de muitos anos de luta contra aquele chão teimoso. Mateus era um machambeiro simples, sem estudos formais, mas carregava no coração uma fé profunda, ensinada pela mãe nas noites em que a fome fazia doer o estômago e a esperança parecia distante. Ele se lembrava claramente das palavras que ela repetia sempre que as dificuldades aumentavam. Meu filho, não te canses de fazer o bem e de trabalhar, porque Deus não falha. Naquele dia, porém, o peso das frustrações acumuladas parecia maior do que sua força. As últimas chuvas tinham sido irregulares, as sementes de milho germinaram mal, e alguns vizinhos zombavam dele por insistir em plantar naquela terra quando outros já tinham desistido e migrado para a cidade. Mesmo assim, Mateus continuava, não por teimosia cega, mas porque algo dentro dele insistia que desistir seria negar tudo o que acreditava. Enquanto levantava a enxada e começava a revolver o solo, sua mente viajou para uma passagem bíblica que ouvirá no culto de domingo, lida pelo pastor com voz firme. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aquela frase ecoava em sua cabeça como um tambor constante, marcando o ritmo de cada golpe no chão. O suor começou a escorrer pelo rosto, misturando-se com o pó, e a dor nos braços era intensa, mas Mateus continuava, lembrando-se de como seu pai trabalhará naquela mesma terra até o último dia de vida, acreditando que a bênção não estava apenas na colheita, mas na fidelidade ao esforço honesto. Em alguns momentos, a dúvida surgia com força, perguntando se aquela fé não passava de ilusão, se não seria melhor aceitar a derrota e procurar trabalhos temporários na cidade. Mas logo ele afastava esses pensamentos, recordando-se das histórias bíblicas de homens que perseveraram mesmo quando tudo parecia perdido. Ele lembrava de Jó, que perdeu quase tudo e ainda assim não amaldiçoou a Deus, e também de Isaque, que semeou em terra seca e colheu 100 vezes mais. A cada lembrança, Mateus sentia o coração aquecer e os braços ganharem nova energia. Quando o sol já estava alto, ele fez uma pausa curta para beber água morna da garrafa de plástico, olhou ao redor e viu sua machamba silenciosa, aparentemente igual a todas as outras, mas para ele aquele chão era um campo de batalha espiritual, onde fé e desistência lutavam diariamente. Ele voltou ao trabalho com mais determinação, falando baixinho consigo mesmo, quase em forma de oração, pedindo a Deus forças para não desfalecer antes do tempo da colheita. Paz continuar, dizendo que acreditava que Deus estava ensinando algo maior do que apenas plantar e colher. Ele dizia que aquela machamba estava formando seu caráter, sua paciência e sua fé. Mesmo quando perdeu parte da plantação para pragas, ele não abandonou a enxada, lembrando-se sempre de Gálatas 6:9, repetindo o versículo como quem segura uma corda em meio à tempestade. E assim, dia após dia, Mateus seguia, não como alguém que tinha certeza do sucesso imediato, mas como alguém que decidiu confiar no tempo de Deus, mesmo quando esse tempo parecia lento demais para o coração humano. O verdadeiro ponto de virada não aconteceu de forma espetacular, com trovões ou vozes do céu, mas começou silenciosamente, quase imperceptível, quando Mateus percebeu que algumas plantas, aquelas que sobreviveram às chuvas fracas e às pragas, estavam mais verdes do que nunca, com espigas firmes e promissoras. Ele se ajoelhou no meio da machamba, tocou aquelas folhas com cuidado e sentiu uma emoção difícil de descrever, como se a terra finalmente estivesse respondendo à sua perseverança. Lembrou-se imediatamente da promessa bíblica: a seu tempo ceifaremos. Não era no tempo que ele desejava, nem da forma que imaginava, mas estava acontecendo. Com o passar das semanas, aquela pequena parte da machamba começou a se destacar, chamando a atenção dos vizinhos que antes zombavam. Alguns se aproximaram curiosos,
perguntando o que ele tinha feito de diferente, se tinha usado algum fertilizante especial ou algum método novo. Mateus sorria com humildade e respondia que não havia segredo técnico, apenas trabalho contínuo e fé. Ele explicava que muitas vezes pensou em desistir, mas sempre se lembrava de que a Bíblia ensina que quem persevera colhe, e que desistir cedo demais pode fazer a pessoa abandonar a bênção à beira da vitória. A colheita daquele ano não foi a maior da região, nem o tornou rico da noite para o dia, mas foi suficiente para alimentar sua família, vender uma parte no mercado local e, principalmente, restaurar sua dignidade e sua esperança. Mais do que o milho e o feijão colhidos, Mateus percebeu que tinha colhido algo ainda mais valioso: a certeza de que a perseverança baseada na fé transforma não só a terra, mas o coração do homem. Ele passou a ser convidado para falar na igreja e em encontros comunitários, não como um grande pregador, mas como alguém que viveu na prática o que a palavra ensina. Contava sua história com simplicidade, dizendo que houve dias em que chorou sozinho na machamba, pedindo forças para continuar, e que Deus não retirou todas as dificuldades, mas deu forças para enfrentá-las. Com o tempo, outros machambeiros se inspiraram em sua história e voltaram a cultivar terras abandonadas, não apenas esperando milagres imediatos, mas comprometendo-se com o trabalho constante e a confiança em Deus. Mateus sempre reforçava que a passagem de Gálatas 6:9 não promete ausência de sofrimento, mas garante que o esforço fiel não é em vão. Ele dizia que aprenderá que o tempo da ceifa não é apenas o momento da colheita física, mas o amadurecimento interior que acontece enquanto se insiste em fazer o bem, mesmo quando ninguém vê resultados. Ao olhar para Tracey em The Long Journey, Mateus compreendeu que sua maior superação não foi vencer a terra difícil, mas vencer a vontade de desistir. E assim, cada vez que entrava na machamba ao amanhecer, ele já não via apenas um campo de cultivo, mas um testemunho vivo de que a fé, quando acompanhada de perseverança, transforma fracassos em aprendizado, cansaço em resistência e espera em vitória, exatamente como a palavra de Deus havia prometido.